Você já sabe quem você quer no comando do estado de São Paulo para os próximos 4 anos? A CBN e G1 te ajudam nesta missão. Estamos aqui realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, quase todos. O único candidato que não aceitou o nosso convite foi o candidato do PSDB, João Dória, que não vai participar das nossas sabatinas. Participam comigo aqui dessa sabatina, Fernando Andrade da CBN, a Cíntia Caiaba do G1 e o Bruno Tavares do G1 e também da TV Globo. E você que nos acompanha tanto pela internet quanto pelo rádio também pode participar, mandando pelas redes sociais a sua pergunta ao candidato, sempre com a hashtag CBNG1. CBNG1, você pode utilizar o Instagram, Facebook e até mesmo o WhatsApp. Ou então mandar e-mail aqui para mim, fabiola.cidral@cbn.com.br. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a participação de todos os representantes dos partidos que estão disputando essa eleição. E o candidato de hoje a ser ouvido aqui na nossa sabatina é o candidato do PSTU, Toninho Ferreira. Ele é mineiro, nascido na cidade de Guaranésia, tem 60 anos, é advogado, ex-metalúrgico, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. E atua como advogado, hoje em dia trabalha com isso, ficou muito conhecido na defesa dos moradores da ocupação de Pinheirinho, isso em 2012, lá em São José dos Campos. Foi militante do PT, esteve no partido até 1992, na queda de governo Collor. Já foi candidato a vereador em São José também, em 2004, 2012, candidato a deputado estadual em 2008, a prefeito de São José em 2016. A vice na sua chapa é a professora Ariana Gonçalves e nas últimas pesquisas de intenção de voto aparece com 1% das intenções de voto. Esse é o candidato de hoje, Toninho Ferreira. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia a teus ouvintes. Eu que agradeço, Fabiola, porque na televisão, no horário eleitoral gratuito, eu tenho 4 segundos. Então aqui eu acho que dá para expor bem as ideias. Eu fico muito agradecido. Bom, e nesses 4 segundos, inclusive, vocês aproveitam para dizer que aqui é rebelião, né? Isso é um protesto. A candidatura do PSDB é realmente um protesto da forma como vocês se apresentam, na forma como vocês apresentam o plano de governo. E eu fico com a questão aqui para o senhor, que é a seguinte... Do PSTU, eu falei. Do PSTU. Eu falei que você falou PSDB. Opa, perdão, não. Do PSTU, não. PSTU. Deixar bem claro aqui, hoje é Toninho Ferreira do PSTU, nosso convidado. Bom, diante desses resultados das urnas e também das pesquisas de intenção de voto, hoje não há nenhum político eleito pelo PSTU, tanto em Brasília, né, como aqui em São Paulo, representando São Paulo. Esse discurso do PSTU, ele não está desatualizado diante das demandas da sociedade? Quer dizer, ele está de acordo com os interesses da sociedade, sendo que vocês não têm resposta nenhuma nos votos? Olha, Fabiola, em primeiro lugar eu queria aproveitar e dizer, fazer a defesa de um companheiro nosso que está preso na Argentina, chamado Daniel Ruiz, que é um argentino, um petroleiro, e hoje, aliás, pela perseguição que faz Macri lá, né, com aqueles que são lutadores na Argentina, Sebastião Romero, outros também lá, e hoje tem um ato na Avenida Paulista, às 17 horas, em frente La Nación, o Banco La Nación da Argentina, em defesa desses companheiros que estão presos lá e outros perseguidos. Olha, eu acho que na verdade, as nossas ideias são as mais modernas, não são antiquadas, ao contrário, é o que a sociedade precisa. Nós precisamos falar aquilo que é necessário para a população pobre e para os operários, para a classe trabalhadora, como é que a classe trabalhadora pode sair dessa situação que está. Por exemplo, a manutenção do status quo não interessa aos trabalhadores e à população pobre, ao contrário. Então, nossas propostas são propostas para efetivamente transformar, mudar essa situação. Por isso nós chamamos a rebelião. É preciso organizar os de baixo para derrubar os de cima. Nós somos a favor dos 99%, não do 1%. Mas nem os de baixo eles acabam concordando com as ideias do PSTU. Depende. A gente não vê os votos sendo feitos no PSTU e vocês não estão... Se toda emissora desse o espaço que vocês estão nos dando, essa mudaria. Por exemplo, saiu na Folha de São Paulo, do sábado, uma pesquisa onde a nossa candidata a presidente Vera não é conhecida por 79% da população. Ou seja, 79% não a conhece. Agora, dos que a conhecem, ela está com 1% ou mais. Significa que é um percentual alto de quem a conhece. Então, isso é o que falta. Então, as eleições, na verdade, é uma farsa, é uma mentira. O senhor já disputou 7 eleições. Mas já não era para ser conhecido. Eu fui o 5º vereador mais votado da cidade. Não fui eleito, porque eu não faço coligação, porque eu não vou me juntar com aqueles que são bandidos. Porque, na verdade, usam do cargo para poder roubar.
eu mantenho minha coerência. Então, e hoje eu sou suplente do deputado, por sinal. Mas é isso. Se por acaso a gente tem espaço, se a gente tivesse a 1 hora que a gente tem para debater, se tivesse o mesmo espaço que tem o João Riquinho Dória, eu acho que a situação mudaria. Não muda porque não tem espaço. É uma invisibilidade, hein? Eles nos colocam numa invisibilidade. O senhor, eu só fiquei aqui com uma questão. O senhor fala em coerência, mas o senhor acabou de dizer que a eleição é uma farsa. Mas o senhor participa dessa farsa. Por isso. Não há uma incoerência aí? Não, ao contrário, bastante coerente, para dizer que ela é uma farsa. Ela é uma mentira. O senhor também o senhor participa de uma mentira, é isso? E para ter acesso ao fundo eleitoral, exatamente para dizer isso, porque, na verdade, o que acontece? Quem são eleitos são sempre os mesmos. São os grandes partidos, e é sempre da mesma maneira, não muda nada. Nós participamos para dizer isso. E nós queremos que a população vote em nós. Nós queremos ter voto. E buscamos votos. Mas achamos que ela é uma farsa. Agora, você imagina, por exemplo, se você pega o horário eleitoral gratuito e vai ver quanta mentira que é contado ali. Na verdade, queria te dizer uma coisa aqui. Na guerra, assim como na eleição, a primeira a ser assassinada é a verdade. A verdade é assassinada de cara. Ou você acha que aquilo que estão prometendo na televisão vão cumprir? Que forma vão cumprir? Então não vão cumprir, então é uma mentira, então é uma farsa. Porque, na verdade, é um estelionato eleitoral. Se por acaso for eleito, não vão cumprir, todo mundo sabe. Mas, candidato, eu sei, vocês sabem. Para ter acesso ao fundo eleitoral, tem isso? Nós somos contra o fundo eleitoral. Se você for ver, inclusive está na imprensa de hoje. Mas usam, né, candidato? Porque não tem como devolver, nós queremos devolver, nós tentamos devolver. Se você devolve, vai para outro candidato. Por exemplo, eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Em 1998, quando eu era presidente do sindicato, nós entramos com ação na justiça para não cobrar o imposto sindical. Nós somos contra o imposto sindical. E o que acontece? Nós ganhamos enquanto liminar, tivemos uma liminar durante muitos anos e depois a justiça nos obrigou a cobrar. E o que eu posso fazer? Candidato, acho que está errado. Assim, o fundo eleitoral nós não queremos. Aliás, o nosso é mínimo, hein? Quanto que vocês ganham? Quanto que vocês chega ganham quase de fundo? um pouco menos de 1 milhão, 900 e 1 milhão por ano? Não. É desse fundo eleitoral desse agora. Para as eleições. Para as eleições, menos de 1 milhão, 900 mil. Agora, o PSDB 218, o PT 260, são milhões, o MDB... Mas vocês estão usando esse fundo para fazer a campanha? Porque vocês falaram que não ia utilizar para a campanha eleitoral. A gente usa para o movimento depois. Nós vamos incentivar movimentos sociais, vamos trabalhar isso. E vamos ver de que forma a gente faz. Eu sei que existem questões legais que nós temos que cumprir. Vamos cumprir as questões legais. Mas a sua campanha é feita com que dinheiro, então? Vamos usar disso dentro das questões legais. Eu preciso, senão daqui a pouco eu tenho um processo por não aceitar. Hein? Veja só, daqui a pouco eu sou processado por estar defendendo o que é... Por não aceitar dinheiro do fundo partidário. Por aceitar dinheiro do fundo partidário. A nossa campanha não tem 1 centavo de grandes empresários. Nós não aceitamos. Porque o empresário, ele na verdade, ele não é que ele apoia um candidato. Ele faz um investimento e depois ele tem um retorno. E esse retorno é muito maior. Isso vai dar o quê? O Odebrecht, vai dar o OAS, vai dar o Mensalão, vai dar o Petrolão, vai dar o que acontece no metrô aqui em São Paulo, toda essa corrupção. Nós não temos dinheiro de empresário. Nós vivemos com aquilo que a gente pode pagar e a gente pede contribuição aos trabalhadores. E é dessa forma que a gente vive. Nossa campanha... Quanto o senhor arrecadou na sua campanha agora? Eu não sei, eu abri uma conta essa vaquinha virtual, mas eu não me recordo, mas é muito pouco. Mas a gente vive dessa maneira. A minha campanha é muito franciscana. Eu viajo de carro o estado todo. Minha filha é quem dirige para mim. Agora, você pega os outros candidatos, eles viajam de helicóptero. Nós não temos como. Você sabe que a terceira maior frota de helicópteros do mundo é a cidade de São Paulo. Então, esses candidatos só vão governar para milionários. A nossa situação é diferente nesse sentido. Aliás, quando foi para vir para cá, nos perguntaram, vocês vão usar o heliporto? Não vamos usar o heliporto. Candidato, em 2 momentos no seu plano de governo, o senhor cita a palavra radical. Quando fala sobre a moradia, reforma urbana radical, e quando fala sobre expropriação do latifúndio do campo, revolução e reforma agrária radical. Compreendo as propostas, mas questiono o termo radical. Por quê? Não, porque é preciso ser radical. Porque, veja só, o que fazem os outros candidatos, e todos, hein? Eu pego do PSDB ou PSOL, na verdade tenta fazer uma reforminha, uma mudancinha aqui, acolá, uma coisa dessa maneira. Nós queremos fazer o contrário. Por exemplo, na questão da moradia, é preciso ter uma reforma urbana. Não é possível você assistir o que nós assistimos no Largo do Paissandu. Não é possível mais. É preciso pegar esses prédios no centro da cidade e colocar a população pobre para morar, sim senhor. Isso é possível. Por que pobre não pode morar perto de rico? O pobre trabalha para quem? A quem ele vai trabalhar? A empregada doméstica trabalha para quem?
Por que não pode morar perto? Você resolve até uma parte da questão do transporte. E esses prédios perdidos dessa maneira. Então, a reforma tem que ser radical, tem que ter mudança radical. E é preciso construir casa para a população sem teto. Agora, eu, por exemplo, só um minuto, Fabíola. Eu, por exemplo, sou advogado das famílias do Pinheirinho. Eu vivi aquele enfrentamento. E era um dos dirigentes ali. O Estado gastou mais para colocar aquele povo para fora do que se tivesse urbanizado, sabia? Ali já estava tudo construído, de uma terra que pertence supostamente ao Najnarras, porque a terra é grilada, supostamente pertence ao Najnarras. Tirou 8.700 pessoas para dar para um. E que nós conhecemos muito bem, vocês sabem muito bem quem é Najnarras. Mas, candidato, não foi só uma ponderação. O Estado, e aí eu não vou entrar na discussão de como o Estado fez para tirar aquelas pessoas, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, o Estado cumpria uma ordem judicial porque aquilo é uma propriedade privada. O senhor, eu percebi lendo ali o plano de governo do senhor, que o senhor, em alguns momentos, o senhor coloca propostas que não são propostas típicas do executivo. O senhor fala, por exemplo, vou dar o exemplo da moradia para ficar no que a gente está conversando. O senhor fala que em desapropriar imóveis resolver o problema da falta de moradia. Só que, pelas leis vigentes no país, nem todos os imóveis são passíveis de desapropriação. Mas nós temos uma sequência aí, Fernando, e você tem razão. E quando eu digo esse é o Bruno Fernando Souza. Bruno, Fernando, desculpa. Não se... Não, tudo bem. Não se atritem por isso. Isso não é um confisco, candidato? Não, Bruno, veja só. Na verdade, quando eu digo Estado, eu não digo apenas o Executivo, eu digo também o Judiciário. É parte do Estado. Por exemplo, se você for imaginar... Mas o senhor é candidato ao governo do Estado. Tudo bem, mas eu estou falando com relação ao Pinheirinho, quem determinou foi a Justiça, evidente. Agora, de que forma? Foi uma negociação, inclusive, feita com o próprio Alckmin, que era o governador na época. E vou te dizer, por exemplo, quem dirigiu as tropas da polícia naquele momento foi um homem chamado Rodrigo Capês, juiz, que era assessor do presidente do tribunal. Sabe, irmão, de quem? Fernando Capês. Sabe quem é Fernando Capês? O da máfia da merenda, o que tira a comida da boca das crianças, que era presidente da Assembleia Legislativa. Ele estava dirigindo as tropas, ou seja, é um Estado todo, é um sistema nesse sentido. Esse é o problema. Um pouco nessa questão eu queria te dizer, Bruno, Fernando, Bruno, queria até dizer, sabe quem virou Rodrigo Capês depois? Assessor do Dias Toffoli. Mas, candidato, o primeiro ponto também do governo do senhor, o senhor fala muito em questões federais, descriminalizar as drogas, também defende o aborto, a criminalização da homofobia, mas não diz muito respeito ao governo do Estado. De repente, o senhor pensa que o Estado seja autônomo, tem alguma liberdade maior para governar? Qual é a sua proposta? Veja só, já respondi, Cíntia, mas dentro dessa pergunta que você fez, Fernando? Bruno, dentro dessa pergunta que você fez, nós chamamos a população a se rebelar. Acho que é preciso se rebelar. O que é se rebelar, candidato? Se rebelar é estar contra essa situação. Por exemplo, o que fizeram os estudantes em 2015, quando o Alckmin tentou fechar a sala de aula? Ocuparam as escolas. Nós estamos a favor. Tem que ocupar a escola. Mas as ocupações no centro de São Paulo, é só para a gente até deixar claro essa questão da moradia, que ainda ficou aqui em aberto. Quando o senhor fala sobre usar esses prédios que estão abandonados justamente para moradia, isso várias gestões tentaram fazer. Aqui na cidade de São Paulo, sim. Sim, inclusive alguns prédios foram colocados para moradia. Não é um processo fácil que seja simples você de repente falar, esses prédios estão totalmente destruídos, eles precisam de reformas que custam muito caro. E esbarra em alguns limites legais, né, por exemplo, o Treme-Treme, que teve que ser derrubado justamente pela dificuldade. Então, mas a questão que eu estou perguntando para o senhor é muito prática. Como fará essa desocupação dessas pessoas, colocar quem realmente precisa lá, quem está na fila ou não, ou como é que vai reformar e ter isso? Mas quem está lá precisa, na verdade, nunca tentaram para valer uma situação como essa. Nunca tentaram. Sabe por que não? Porque precisa dar dinheiro para as empreiteiras, para construir novas casas. Então, vou fazer isso. Eu vivi isso no Pinheirinho. Se você for ver, e hoje as pessoas do Pinheirinho têm a sua casa, já moram lá no Pinheirinho dos Palmares. Agora, a terraplanagem foi terrivelmente uma corrupção só. E é preciso dar dinheiro para empreiteiras. Por que, na verdade, eles não fazem isso? Porque é melhor construir. Porque, na verdade, é quem banca as campanhas depois. A corrupção está aí colocada. Nunca ninguém de verdade tentou fazer isso. Nós podemos fazer. Nós queremos fazer.
Porque não é tirar essas pessoas que estão lá, porque essas pessoas que estão lá também precisam. Porque tem pendências judiciais, tem pendências judiciais, vamos enfrentar. E é isso vamos que é difícil, não é um processo simples. Sempre não é. Se fosse fácil, eu teria feito, pode ter certeza. Bom, agora respondendo a questão da Cíntia Caiaba, que ela falou justamente desses projetos que tem nível nacional e que o governo do estado pretende ser autônomo? Não pretende ser autônomo. Eu acho que o estado de São Paulo é o estado mais poderoso da federação. Tem muita capacidade, é um orçamento bilionário, são 216 bilhões o orçamento do Estado de São Paulo, e eu acho que um governo do Estado de São Paulo, tenho certeza, um governador do Estado de São Paulo precisa ter posição com relação a uma questão nacional, não tenha dúvida. Essas questões são questões que a nível nacional, mas tem muita influência. Posição, aliás, mas o primeiro ponto do plano de governo? Pode ser o primeiro ou pode ser o último. Agora, são pontos de governo e nós não temos medo de fazer o debate como ele precisa ser feito. A sociedade precisa discutir esses temas e o Estado de São Paulo pode ajudar muito. Não ajuda porque fica se escondendo atrás de algumas posições para poder ter voto. Não é o nosso caso. Nós não vamos mentir para a população. Mas como ajudaria na descriminalização do aborto, por exemplo? Ajudaria fazendo uma campanha nesse sentido, inclusive com o governo federal, isso ajudaria muito, exigindo, e nós esperamos que seja Vera, o governo federal, que tem a mesma posição que eu. Aliás, outros candidatos também. Aliás, não é uma posição só no Brasil, não, hein? Para várias partes do mundo isso já existe. Porque sabe quem morre na questão do aborto? A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Quem morre são as mulheres pobres. Porque as mulheres ricas têm clínicas fantásticas para poder fazer o aborto. Que é correto. Não estamos negando também isso. Agora, é preciso que todo mundo seja. Quem morre? Quem que morre por um aborto mal feito? Quais são as mulheres que morrem? Então, acho que tem que ser isso. Agora, tem que ser uma campanha. Ninguém faz aborto porque gosta. Não é um piquenique, não é uma festa. É uma gravidez indesejada. Porque, na verdade, o Estado diz não pode fazer, mas depois ele cuida da criança? Não cuida. A criança, ninguém vai cuidar da criança. Então, acho que é preciso acabar com uma certa hipocrisia que existe entre os políticos nesse país. Acho que é isso. Com relação a isso, Cíntia. O nosso ouvinte Valderi Felizardo participa aqui através do e-mail, manda uma mensagem, e ele fala assim, olha, a maioria da população é contra o aborto e a liberação das drogas. Como que o senhor quer que as pessoas se rebelem para as coisas que elas não concordam? Eu acho que a população hoje está contra porque não tem sido feita a polêmica como ela deve ser. Se coloca como uma questão religiosa, como se coloca como uma questão moral, e a questão não está colocada aí. A questão não é uma questão moral nem uma questão religiosa. A questão é uma questão de saúde pública. As mulheres continuam morrendo e continuam fazendo. E tem sido assim. Nós temos que enfrentar isso. E isso é uma coisa que mesmo já deveria... o desejo da grande parte da população? Olha, na verdade, deveria votar só mulher, sabia? Devia ser pesquisa só com mulher, porque o homem não sofre esse tipo de problema, né? Eu vejo aí algum capitão do exército dizendo que não, tudo bem, mas um capitão do exército não vai ter filho, nunca teve filho. Então pode falar qualquer bobagem. Deixa as mulheres só decidirem, então, mas, se for nesse sentido. A gente fez, inclusive, uma matéria sobre o aborto legal no Estado, né? Que alguns hospitais não estão nem disponibilizando o aborto legal. Não seria mais por esse caminho o senhor apresentar uma proposta para o governo do Estado em relação ao aborto legal, por exemplo? Se não está fazendo, sabe por quê, Cíntia? Não está fazendo porque o Estado, boa parte do que ele arrecada, ele tem que pagar banqueiro, que vai pagar a dívida pública. Se pagando a dívida pública, não sobra dinheiro para a saúde. Não é só o aborto que não está sendo feito. O aborto legal no Estado, que é um absurdo, uma aberração. Porque esse é um direito que a mulher tem. É uma aberração isso. Porque eles estão pagando um banqueiro, paga a dívida pública. Se paga a dívida pública, falta dinheiro para tudo. E mais do que isso, o que eles fizeram na saúde e estão fazendo, e todos os outros têm a mesma proposta, entregar a saúde para as OS, ou seja, privatizar a saúde. Enquanto saúde for mercadoria, enquanto saúde tiver que dar lucro para empresário, não tem solução. Mas a questão é a dificuldade de gestão do poder público, né? Porque o senhor fala da estatização de várias empresas, inclusive de montadoras, né? Justamente serem estatizadas. O Estado tem condição? Não tem. A gente tem provas disso, né? Qual prova? A gente tem várias estatais que têm dificuldade de gerir. A gente tem uma dificuldade de gestão, corrupção pública alta no Brasil inteiro, em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, falta de fiscalização nisso. Então, como que a gente vai ter uma gestão de empresas, inclusive dessas empresas privadas, pelo poder público? É algo ilusório, na verdade, Fabiola, nós não podemos partir do senso comum. Isso que você fala é o senso comum. Porque, na verdade, tem muita corrupção nas estatais. Tem, mas tem nas empresas privadas. Quem é que fez a corrupção da Odebrecht? Quem que corrompeu? É uma empresa estatal ou uma empresa privada? Nós devíamos estatizar a Odebrecht, devíamos estatizar o AS. Agora, é o senso comum. Eu sou mineiro, como você falou, e sou mineiro desde que nasci. Queria dizer, por exemplo, qualquer um do campo sabe que para poder acabar com o carrapato, ele não pode matar a vaca.
Por que ele vai? Se tem corrupção na estatal, você acaba com a estatal? Aí é muito fácil. Nós precisamos acabar com a corrupção. Isso sim, tem que acabar com a corrupção. Agora, queria te dizer, hein? A corrupção é inerente ao capitalismo. Enquanto existir capitalismo, algum grau de corrupção vai ter. Não tem saída. O que nós podemos fazer no capitalismo é baixar, diminuir. Por exemplo, nós somos a favor que todo corrupto seja preso. No socialismo não há corrupção. Se tiver, tem que combater, não tenha dúvida. Não tem que combater, não tenha dúvida. Mas tem corrupção no socialismo. Tem em todos os modelos. Mas a primeira tem corrupção tanto no Estado quanto tem na empresa privada. Depende de que socialismo você está falando. Depois podemos entrar nesse debate. Depende de que socialismo você está falando. Porque, na verdade, nós estamos a favor que todo corrupto seja preso, de qualquer partido. Mas ele tem que devolver aquilo que roubou, senão fica sendo um preso rico. Senão depois vai para uma mansão, para uma colônia de férias com a tornozeleira. Só isso está muito fácil. Então tem que todo mundo ser preso e tem que devolver o que roubou. Agora, não basta prender o corrupto. É preciso prender o corruptor. Porque se tem um corrupto, existe corruptor. Então os dois têm que ser punidos. Isso então, é o que nós defendemos. Mas quando o senhor e aí todos eles, por exemplo, o Aécio. Eu não entendo com o Aécio, eu faço até dizer a vocês aqui, o Aécio, toda denúncia que vai contra o Aécio vira pó. Não sabemos por quê, algum motivo tem. Toda denúncia que tem é dessa maneira, com outro, por exemplo, por que não o Jucá, o Renan, todos eles, é um país terrível nesse sentido. E o dinheiro que passa no bolso deles é o que falta na educação, na saúde, no transporte, na moradia popular. Não só essa parte da corrupção, como é que vai para banqueiro também, que é uma parte da corrupção. Mais uma vez eu queria perguntar para o senhor em relação a isso. Eu vi aqui no plano de governo do senhor, o senhor fala que quer prender os corruptos e confiscar. Mas, mais uma vez, eu fico com essa dúvida. Não é papel do governador do estado prender e confiscar. Isso é um papel da justiça. Depende. Por exemplo, e o Paulo Vieira, que é do estado, o que faz? O Paulo Vieira, o estado tem que investir nisso. Não, aí é criar mecanismos para prevenir a corrupção e fiscalizar e descobrir a corrupção dentro sem dúvida. São as chegadas das uma das corrupções, mas como o estado não faz isso, não soa como... claro que soa muito bem aos ouvidos de vários brasileiros que estão traumatizados com a corrupção. Mas isso não soa como uma falsa promessa? Quer dizer, o senhor, como governador do estado, o senhor tem limites para fazer isso. E aí eu não vejo uma proposta de combate, eu vejo mais uma ideia. É isso mesmo? Não é como ideia, é para cumprir. Por exemplo, eu posso chamar a população, se o estado, inclusive, bota a máquina para ajudar a população. Não agora como acontece, porque se a população sai na rua, eu vejo aí propaganda de um certo candidato a presidente da República falar não é com revólver e faca que resolve. Não é com revólver e faca que resolve, mas é com que bala de borracha, gás lacrimogênio, cacetete, que em qualquer mobilização que tem a pancadaria. Os professores aqui do estado de São Paulo sabem disso. Aliás, da Municipal de São Paulo também, com o João Riquinho aí. Então, tudo isso é nesse sentido. Agora, você pode botar o estado a favor disso, a fazer uma rebelião, a mobilizar o povo? Pode. Mas aí o senhor defende também o aumento de circulação de armas? Eu sou a favor que é preciso ter comitê de autodefesa. Eu acho que as pessoas têm direito de se construir a autodefesa, porque, na verdade, o que acontece hoje? Hoje, na periferia, ou está na mão do traficante, do tráfico, ou é a polícia. O único braço do Estado que chega na periferia, Cíntia, é a repressão. Não chega outro braço. Não tem outro braço. Só chega a repressão. Mas os indicadores mostram que quanto mais armas, mais mortes, inclusive de pessoas Depende. O Canadá não é periferia. O Canadá não é assim. Canadá, e outros também não. A situação socioeconômica do Canadá é muito diferente do Brasil. Mas nós temos que investir na socioeconômica. Enquanto estiver pagando banqueiro, pagando a dívida pública, não vai resolver o problema da periferia. Não vai resolver. E na periferia, pobre matando pobre. É a polícia matando aqueles moleques que moram lá. Isso correto? Estimular mais as armas? Não é para estimular. Veja só aqui, Fabiola. Você sabe qual é o percentual de gente que está no tráfico na periferia, em qualquer comunidade? 1,4, 1,5. É só isso. E o restante são reféns deles, por quê? Porque esses estão 1,4, 1,5, mas estão armados. Os outros estão desarmados. Então é armar essa população para matar os traficantes? Eu defendo que tenha no mínimo uma posse. Sou a favor. Não é guerra. A guerra existe hoje. A nossa molecada já está morrendo. Os moleques estão morrendo, principalmente negro. Os negros que morrem. Aliás, será que esse é o papel do Estado, candidato, oferecer armas, de repente, à população? Não é oferecer armas, que eles têm o seu comitê de autodefesa. Facilitar que tem o comitê de autodefesa. E não prender os bandidos, de repente? Prender os bandidos. Depende de onde eles estão. Por exemplo, eu não acho que aquele menino de chinela de dedo, de short, que está com uma K na mão ou está com a R15 na mão, aquele é o chefe do tráfico. Nem você acha isso, Fabiola. Ninguém aqui acha isso. Vamos ser sérios. Ninguém acha isso. Aonde estão esses traficantes não estão ali. Ali não estão. Eles estão em outro lado. Por que você acha? Por que a política de droga, a política antidrogas, que ficou pior no governo do PT, todo mundo, ou boa parte
dos grandes empresários defende que continue sendo ilegal a droga, que não pode ter nenhum porte. 80%... Droga ou arma? Não, droga também, isso da questão da violência que nós estamos entrando. Por que nós não fazemos... Por exemplo, a política do combate às drogas, se existe há 80 anos, essa da repressão, da violência. 80 anos. Resolveu? Não, tem aumentado. Tem 2 interessados aí. Os barões da droga, porque eles querem que ela continue ilegal, porque interessa. E quem vende indústria de segurança. Quem vende segurança? Quem vende segurança quer que continue dessa maneira. Quanto mais violência, melhor. Não é o nosso caso. Nós queremos a paz para o nosso povo. Mas para ter a paz, você precisa se preparar, porque senão não tem. Essa territorialidade... Especialistas em segurança de várias vertentes sabem que quanto mais armada a população, mais a chance de morrer é maior, né? Principalmente pode ser de como ele vai reagir, mas na verdade não é assim, não é fato. Por exemplo, eu não sou daqueles, Cíntia, que pensa que quanto mais polícia melhor, mais segurança. Não penso. E se você colocar um policial para cada cidadão, você não vai diminuir a violência, vai aumentar a violência. Nós não queremos Estado policialista. Eu vejo o candidato aí como que está dizendo o seguinte: ao invés de 4 rotas, são 22 rotas. Bom, para quê? E qual que é a proposta do senhor? Coloca ele lá, então, coloca lá nos Jardins, então. Aliás, para tomar conta da casa dele já está. Mas então, como é que a gente sai então de um quadro de superior a 10 mortos por 100 mil habitantes, que é o nosso cenário hoje de homicídio no estado de São Paulo? Em São Paulo. E como é que a gente sai disso armando as pessoas? Mas armando as pessoas é um bom jeito de sair desse quadro? Eu acho que, não, primeira coisa é uma coisa que a Fabíola falou, poderia ser candidata até a governo do estado, a governadora, porque na verdade é investir no social, essa é a primeira coisa. Nós não achamos que a primeira coisa é essa que nós estamos falando, a primeira é investir no social, se deixar de pagar banqueiro. Se tiver, por exemplo, aqui na capital ou em todas as grandes cidades, e o esgoto a céu aberto que existe, e que são grandes, e que ninguém investe, e não investe porque não tem interesse, tem possibilidade. A questão da moradia, por que não se resolve a questão da moradia? Essa aqui é a oitava economia do mundo, às vezes cai para a sexta. E o estado de São Paulo é um estado que pode se equiparar a qualquer país de primeiro mundo. Por que isso não é diferente? Por que não pode ser diferente? Porque tem gente... Veja só, as mãos que produzem não são as mesmas que distribuem. As mãos que produzem, a classe trabalhadora produz, a população própria produz, e vem um setor pequenininho de 1% e arrecada tudo para eles. Essa é a diferença que se tem. Mas qual é a proposta para reduzir os homicídios que ele perguntou? Tem algum... Uma dessa é o social. Uma dessa é a questão social. Outra questão, nós precisamos... você entrou na questão das armas, essa é uma delas. Nós achamos que a liberação a descriminalização das drogas é parte disso. 80% dos jovens que estão presos, a maior população carcerária do Brasil é o estado de São Paulo. Prendeu demais. Resolveu o problema? Não. Por que não resolve? Porque não vai resolver. Na sua maioria, jovens negros, que às vezes com um probleminha ali vai preso e vai para a universidade do crime. E que não é ali que se resolve. E eu vejo aí candidatos dizendo que é preciso privatizar os presídios. Quanto mais preso, mais lucro dá para o empresário. Nós não temos solução, isso não vai acabar nunca. Então estamos contrário a esse tipo de coisa. Bom, outra questão, nós achamos que tem que desmilitarizar a polícia militar. O que isso significaria? Significa que ela deixa de ser uma polícia militar com outro treinamento, de outra forma de ser, de outra forma de atuação, não ter esse papel que é um papel militar em cima da periferia. Tem que mudar tudo, não pode chegar atirando para depois perguntar quem é. Candidato, não dá pra ser só assim. desculpe insistir. E é preciso unificar. Nossa proposta é unificar as polícias. Desculpe insistir nesse ponto, mas é que eu percebo que muitas das propostas do senhor são a questão da militarização ou da desmilitarização, como o senhor propõe, é uma questão constitucional. O governador tem pouco a fazer sobre isso, a não ser levar essa questão ao governo federal. Mais uma vez, não transmite para as pessoas que estão aqui para escolher o governador pelos próximos 4 anos uma ideia de algo que o senhor não tem como executar, ou que o senhor pode levar como ideia, mas não como uma proposta concreta? Você é um homem de pouca fé. O estado de São Paulo tem muita força e muito poder. O estado de São Paulo tem muita capacidade e pode fazer mais do que faz. Muito mais do que faz. Se qualquer deputado federal, qualquer congresso brasileiro, muda se tiver muita gente em volta. Se a população estiver mobilizada, se tiver uma rebelião, faz uma mudança, não tenha dúvida. Por exemplo, a polícia militar é um resquício da ditadura militar. Não existe no resto do... É que, na verdade, a gente está vivendo... A gente, quando está vivendo a situação, acha que o mundo inteiro é assim. Não é assim. Não é assim. Por que tem que ser, no Brasil tem que ser dessa forma? É porque, na verdade, é tudo só contra o pobre. Esse é o problema.
Se existe para isso. E serve para quê? Por exemplo, a Polícia Militar intervém quando tem as mobilizações, intervém de que forma? E muito policial não gosta, hein? Não vou dizer que todo policial gosta daquilo que faz. Eu vivi isso e sei perfeitamente que alguns estão contra. Aliás, tem alguns que estão contra até essa história de aumentar o número da rota dos BAEPs aí, como se diz. Não acho que isso é todo mundo que acha, não. E tem muito policial da polícia, a própria Polícia Militar, a favor de unificação das polícias. Bom, o senhor fala muito sobre essa história da redução da desigualdade, né, de investir, parar de pagar os banqueiros para dar para os pobres, tirar dos ricos para pagar para os pobres. Esse é um discurso bem ideológico e que não dá certo, não deu certo. Como colocar isso em prática, né? Mas depende. Nenhum lugar do mundo tem algo assim, de você retirar efetivamente, tirar e dar para os pobres. Não tem. Mas e daí? Porque não não posso lutar por isso. Não, eu vou lutar por isso, embora vai ser inédito, então, algo que vai fazer pela não, primeira vez na história. Eu acho que já se teve. Veja, eu vou te falar uma coisa aqui, Fabiola. A sociedade só avançou, a humanidade só avançou quando houve uma ruptura, quando houve algum enfrentamento mais forte. A redução da desigualdade, candidato, ela é feita através de políticas públicas, né? Que não, se vários continuar governos pagando bancos, não tem jeito. Mas não resolve. Não vou mentir para a população, falar, vote em mim que eu resolvo o problema de vocês. Mas nós estamos votando há 30 anos, Fabiola. Você já deve ter votado nessas eleições todas. Todos nós aqui já votamos. Mudou? A situação mudou? Não mudou. Ou tem uma ruptura, não tem saída. Ou tem uma rebelião, não tem saída. Mas o que é uma ruptura? Por exemplo, não são suficientes para, por exemplo, Bolsa Família, você sabe qual o percentual do orçamento do Bolsa Família? 0,9. É nada. E por que não aumentar isso, candidato? Porque senão não sobra para ter o superávit primário para pagar banqueiro. Então eles não fazem, ou deixa de pagar os bancos, ou não tem saída. Esse é o grande problema colocado. Agora, colocando todas as suas propostas... 0,9% para a Bolsa Família. Hein? Merecia mais, só a favor. A família tem que buscar, porque o Estado... Eu quero ter um Estado para aqueles que precisam do Estado. Por exemplo, eu vejo sempre falar, não, é preciso reduzir o Estado. Todos os candidatos, é preciso reduzir o Estado. Reduzir para quem? O senhor tem vontade de transformar o Brasil numa Venezuela com as suas propostas, só uma coisa, candidatos? Não, longe de mim, Venezuela, hein? Eu não tenho nada a ver com a Venezuela, o socialismo do século XXI, nunca apoiei, nem na época de Chávez, nem depois. Mas muitas propostas são semelhantes do que eles tentaram fazer lá. Qual? A estatização de muitas empresas que o senhor disse. Chaves não estatizou nada. O Chaves, na verdade, fez menos do que fez Getúlio no Brasil. Maduro fez petróleo, mineração, não, a eletricidade. Petróleo sempre foi, já era antes. A PDVSA sempre foi estatal, eles não fizeram nada. Nada. O Chaves continuou servindo os Estados Unidos muito bem, obrigado. Nunca foi. O Chaves é mais ou menos como a gente vê aqui no Brasil, é um fanfarrão, foi um fanfarrão, Maduro outro fanfarrão, como aqui no Brasil tem um candidato presidente que diz que é nacionalista e tal, que vai beijar a mão do Trump. Então, Venezuela não tem nada privatizado, não tem nada privatizado hoje. Onde? Na Venezuela, praticamente o setor privado desapareceu da Venezuela. Quem, por exemplo, a General Motors, que estava lá... Não, fechou, mas ela embora. não foi... Foi embora. Não foi. Não pode acontecer isso aqui em São Paulo, uma montadora, o senhor queja reestatizar, eu vou embora do país. Fernando, vamos pegar a Venezuela. A Venezuela estatizou menos do que fez Getúlio no Brasil. Fez menos do que fez Nasser no Egito. Fez menos do que fez Alvarado no Peru. Fez menos do que fez Perón na Argentina. Isso é uma ideia idiota que muita gente acredita que é socialista. Socialista ali não tem nada. Pelo contrário, Maduro é um ditador. Qual é o modelo socialista, então, que o senhor defende que deu certo no mundo? Eu te pergunto, qual país capitalista que deu certo no mundo? Não, eu estou te perguntando socialista, que é o que o senhor defende, vamos ver qual né? Qual capitalista que deu certo. Para mim, nenhum. Até agora, nenhum não. País o que socialista. eu defendo, não. Não defendo, nenhum. Por exemplo, talvez os primeiros 5 anos na União Soviética, os primeiros 5 anos, em vida de Lenin, que o PIB subiu 40%, tudo aquilo, democracia, com Mayakovsky, com todo mundo. Democracia em todos os cantos. Aquilo sim. Depois daquilo com o stalinismo, não mais. E não acho nem Coreia, nem China, nem nada. E qual é a inspiração de vocês? Nós vivemos, nossa inspiração é justamente a oposição de esquerda da União Soviética. Nós somos trotskistas. Nós não temos, se você fala qual país do mundo que vocês já chegaram ao poder, nenhum. Mas nós queremos chegar, a gente sonha grande. Mas em 1º de janeiro, nosso sonho não cabe nessas urnas. O senhor reestatizaria quais empresas? Todas? O Estado não evidentemente quebrar? você... Aqui em São Paulo, quais seriam reestatizadas? Uma delas, você quer uma de cara? Por exemplo, Sabesp. Acho uma aberração a Sabesp ser privatizada. E outras a Sabesp, ou só seria a Sabesp? A água é um bem comum
e um bem comum entregue na mão de acionistas, ele precisa dar lucro, quando na verdade tem uma crise hídrica. A Sabesp diz, tem que economizar. Se tem que economizar, tem que dar lucro para o acionista, sobe o valor, sobe o preço. É assim a Eletropaulo? Mas ó, nesse caso é uma semelhança muito com a candidata do PSOL, que ela disse também que pensa em restatizar a Sabesp, mas o senhor disse que são muito diferentes do partidos como o PSOL, por exemplo. Em absoluto. Na verdade, Bom, na verdade, você tem que perguntar isso para a pessoa do PSOL, mas eu acho que o PSOL, na verdade, cumpre um papel na verdade, genérico do PT. É um puxadinho do PT. Tem feito as propostas exatamente... O senhor foi do PT, né? Hã? O senhor também foi do PT. Sou fundador do PT. E vou te dizer, hein? Mais do que isso. A proposta de construção do PT foi da minha corrente, lá em 1979, que o Lula estava contra. Só que nós começamos a ter divergência aí dentro e nunca, na verdade, fomos exatamente do PT. A minha corrente continuou sempre com sede própria, jornal próprio, boletins próprios, tudo diferente do PT, apenas estava ali dentro. Em 1989, quando o Lula disse o seguinte, olha, nós precisamos fazer coligação, precisa mudar essa história aí, porque se para ter 20% dos votos eu não quero mais ser candidato, eu já sei que eu tenho. Então é preciso juntar. Quando ele vai para a direita, nós saímos do PT. Em 1992... Quando o PT não queria que viesse o Fora Collor, nós fomos para o Fora Collor para derrubar o Collor, que era um corrupto. Aliás, perto disso aí até que não era um corrupto. Nós saímos do PT. E mais, 1994, nós estamos falando de coisa de 24 anos, hein? Candidato, não é próprio das democracias, coligações e alianças e dentro da esfera democrática para que se construam projetos. Defendo o que eles façam. Mas defendo o que eles não façam. faz. Se o senhor quer governar, como o senhor fala em radicalismo e numa corrente que não sai ali do script. Sai. Como é que o senhor... Por que não sai? Minha coligação é com o povo. Mas com quem que o senhor faria ali? Mas o senhor precisa fazer alianças na Assembleia Legislativa como governador. Quem te disse? Por exemplo, eu sou democrata, eu acho que eles têm razão, eles têm que se juntar com aqueles que são igual a eles. Por exemplo, o PT está junto com o Eunício de Oliveira no Ceará. Grande, golpista, está junto com o Eunício de Oliveira. Está junto com o Renan, no Alagoas, está junto com todo mundo. Eles, cada um procura os seus. Eu vou procurar os meus. O senhor vai ser juntar com quem na Assembleia Legislativa que vai aprovar os projetos do senhor. Se por acaso tiver o meu projeto e a Assembleia não quiser votar, nós cercamos uma Assembleia com o povo. Então deixa eu fazer uma pergunta 4 milhões de pessoas em volta da Assembleia, quero ver. Candidato, olha só. Quero ver se a gente bota o povo todo lá. Então vamos lá. Se a Assembleia vota ou não vota a favor. Candidato. Não é só nas galerias é pouco. Quero cercar toda a Assembleia para ver se o senhor acha que o PSTU tem essa força com o povo? Não consegue eleger nenhum deputado, nenhum vereador conseguiu. Mas não nos dá visibilidade. Que povo é esse que não vota? Vocês aqui, muito agradecido com o que vocês fazem. Mas, candidato, se você... Mas o senhor está falando aqui, tem até uma ouvinte aqui, a Nicole, fala assim, o senhor está falando tanto de rebelião. Que rebelião é essa? Porque o senhor fala, vou cercar a Assembleia. Mas cadê esse povo que não vota no PSTU? O povo nem sabe. Eu estou te falando, Fabiola, ninguém nos deu uma hora para que a gente possa falar. Dos que conhecem a Vera, tem um percentual alto que vota nela. Olha só que coisa maluca. Claro que as pessoas conhecem, elas acompanham. Ela esteve aqui. Sim. Aqui teve, sim, mas e os outros? Tudo bem. Candidato, vamos lá, uma questão prática com relação ao futuro do PSTU. Tem gente que tem um latifúndio no horário eleitoral. E nós temos 4 segundos. Nesse ano, candidato, há maiores dificuldades por causa da reforma política, uma mínima reforma política, criou a cláusula de desempenho, proibiu as coligações a partir de 2020. O senhor não acha que seu partido pode simplesmente desaparecer se continuar com esse discurso? Não desaparece. Você sabe por quê? Porque nós não vivemos só nas eleições. Nós somos mais do que isso. Nossas sedes são abertas o tempo todo, nós estamos sempre na luta dos trabalhadores, na luta do povo, na luta popular. Mas se não eleger, então, não vai continuar, candidato? Não vai continuar, porque nós vamos continuar. Vai aparecer menos, porque tem as cláusulas de barreira e muda sempre, hein? Você vai ver aí, porque tem umas coisas que acontecem na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, no Congresso, que muda sempre essa lei eleitoral, hein? E cada vez mais antidemocrática. Nós achamos que nosso partido não pode ser comparado aos partidos de aluguel. Não pode. Nós somos um partido ideológico. Nós temos uma proposta, uma visão de mundo. Uma visão de sociedade. Nós queremos uma sociedade diferente da que está aí. Os outros não, existem para poder apenas vender seu horário eleitoral. Nós não vendemos nosso. O PSTU já se coligou, pessoal, que o senhor está criticando hoje, né? Não seria uma alternativa, de repente, não sei se para a esquerda há uma ameaça da direita. Mas qual o principal ponto de governo hoje do PSOL? Você se lembra? Não. O principal ponto é o Lula livre.
nós não concordamos com isso. O senhor não está aqui para falar sobre o projeto de governo do PST, do PSOL, né? Sim, mas é com relação à pergunta. A candidata esteve aqui, não é o caso, né? A esquerda se divide tanto, não há um interesse... Não é que a esquerda se divide tanto, o problema é que o termo esquerda hoje virou qualquer coisa, é um movimento, né? Então, a esquerda virou esse tipo de coisa. Não, acho que o PT é um partido social-liberal, não é um partido de esquerda, é um partido social-liberal igual. Pega as diferenças, grandes diferenças entre o PT e o PSDB. Aliás, me aponta uma, se você puder. Esse é o problema. Então, como é que nós vamos coligar? Como? Nós acreditamos naquilo que a gente fala. Nós temos convicção do que nós falamos. E nós não vamos mentir ao povo para se eleger. Senão eu já era deputado, sabia? Já poderia ser deputado. Eu não sou. E eu não quero estar. Eu quero que vote no meu partido, porque eu quero que eleja deputado. Nós queremos eleger deputado. Aliás, fantástica aqui. Você falou, a Ariane, minha vice, ela é da educação pública, a Flávia é da educação pública, o nosso companheiro Antônio Macapá, que foi presidente do Sindicato Metalúrgico também, e vários outros, estaduais também e tal. Mas é isso, nós queremos eleger, mas nós não vamos chegar lá para fazer negociação. Isso não. Vamos defender o nosso ponto de vista. Pode falar, Bruno. Seu plano de governo diz que é preciso fazer um plano de obras públicas que gere empregos e resolva problemas estruturais como o déficit de saneamento básico, escolas, hospitais, rede de transporte, enfim. O senhor cita ali essas áreas todas que são carentes no Estado. Mas o senhor não especifica nenhuma dessas obras. Como é que o eleitor se identifica com uma proposta sem saber exatamente o que o senhor pretende fazer? Não, na verdade, é parte de um projeto para acabar com o desemprego. Por exemplo, no estado de São Paulo, são 27,5 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil. No estado de São Paulo, são 5 milhões e 400 mil desempregados no estado de São Paulo. Boa parte deles já no desalento. Eu acho tão triste a palavra desalento. É as pessoas que já desistiram, nem procuram mais. Já desistiram disso. Para resolver esse problema, tem alguns, algumas na esfera nacional. Uma delas é redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem redução de salário, trabalhar menos para que todos trabalhem, que é uma dinâmica em toda a Europa, por todo mundo já está se pensando nisso. Uma outra é acabar com as reformas, também na esfera nacional, que é, por exemplo, a reforma trabalhista. A história da reforma trabalhista, que eles chamam de modernidade, é a volta ao século XIX. Cai de novo no que o Bruno falou. Sim, sem dúvida, mas eu vou chegar aí. Esse é nacional que a Vera está defendendo, mas é preciso ter essa luta, porque isso tem interferência aqui. Tem interferência no estado de São Paulo. Não é que nós não temos como não ter interferência. Que é a volta ao século XIX. Então precisa acabar com a terceirização. Eu fico impressionado de ver deputado que vota a reforma trabalhista, que votou a reforma, a terceirização. Agora, quem votou isso, o deputado e o senador, nunca trabalhou na vida. Você acha que o Rodrigo Maia já trabalhou alguma vez, já bateu o cartão alguma vez na vida? Você acha que o Efraim de Moraes, filho, porque todos eles são filhos de alguém, quando chega na maternidade o pai fala, esse vai ser deputado. E já vira deputado. O filho do Abiac, o filho do Jader Barbalho. São os representantes eleitos pelas pessoas. Sim, mas eu não preciso concordar. O Collor também foi, o Sarney não. Mas o Collor também foi, a Dilma também foi. Eu não preciso concordar. Não concordo. O Temer era vice da Dilma? Não concordo. Mas voltando mas veja só, é preciso acabar com isso. E eu vejo também, até a justiça, por exemplo, o STF votou também a terceirização, jogou a pá de cal. Um ministro ganha 33 mil e vai passar a ganhar 39. Sabe quanto tem que trabalhar um trabalhador aqui embaixo para poder ganhar o que eles ganham no mês? 40 meses, mais de 3 anos. Isso é uma aberração. Isso não pode ser, é um absurdo. Mas, candidato, e as obras? Então, isso sim. E depois das obras é preciso ter mais hospitais, todo mundo sabe. Agora, tem que ter os hospitais que não sejam privatizados. Não pode virar OS. Não pode virar organização social, o CIP, como é. Faz e entrega. É preciso ter as obras no saneamento básico, que você sabe que é preciso ter saneamento básico. Contrato com as empreiteiras para essas obras? Nós podemos construir a própria empresa. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Como já teve CDHU, claro, sim. Uma empreiteira estatal. Não é empreiteira. Ela é uma empresa estatal. Aliás, para a construção, eu falo isso de cátedra, eu conheço muito. Por exemplo, se for para moradia popular, então nem se fala, porque é uma coisa barata. Hein? Material de construção é barato, se for feito em escala e for feito de uma forma social. O Minha Casa Minha Vida nunca foi um projeto social. Foi um projeto apenas econômico. Foi só para mexer com a economia. Isso nunca foi um projeto social. E também no transporte. Por exemplo, o transporte, e é preciso resolver o problema do transporte de São Paulo, porque hoje eles constroem uma estação, uma linha de metrô e entrega para a iniciativa privada. A PPP, essa parceria público-privada, é uma fonte de corrupção.
Está aí colocado. O Paulo Vieira, o Paulo chamado Paulo Preto e tal, que a ver também com o Rodoanel, entregue todas as estradas à iniciativa privada. Olha só o pedágio que nós pagamos. Eu venho de São José dos Campos. O senhor vai romper esses contratos? Evidente. Para mim é tudo fraudulento. Isso cria uma insegurança jurídica e eventualmente um passivo jurídica judicial? Não, depende. A segurança jurídica para o cidadão. Não, senhor. Que faz um contrato e que espera que o contrato seja cumprido. O que você está me dizendo, Bruno, o que você está me dizendo é que não é possível mudar nada. Eu acho que é possível mudar tudo. E é preciso mudar tudo. É diferente e vou te dizer do que cortar. Não, rever, para mim, quase toda. Eu não posso dizer toda exatamente, porque talvez para comprar meia dúzia de laranja não seja, mas quase toda a licitação é fraudulenta. Quase toda. Tudo fraudulento. Como é que eu falei da máfia da merenda aí. Para não fazer uma licitação fraudulenta? Não deixar que ela seja fraudulenta, é simples. Como? Mas como? É só você não deixar que se tenha o 10%, o 15%, os 20%. Todo mundo sabe de partidos que é o partido dos 10%. Qualquer licitação, 10%. O senhor teria que, então, teria. Só com gente honesta, não tenho dúvida. Mas isso a gente vai fiscalizar. Não, eu queria voltar ao transporte. Porque, na verdade, se fala, por exemplo, o transporte. O transporte no mundo inteiro ele é estatal. Por que aqui não pode ser? Porque, na verdade, até as pessoas que mais estudam e tal, no mundo todo, pega toda a Europa, todo ele é estatal, por que no Brasil não pode ser? Por que não é? Aqui não é todo privatizado. Quase todo, mas eles sempre se refere a exemplos de países capitalistas, né, na Europa. Sim, mas é o que eu tenho no mundo, porque o resto já são estatais mesmo, eu estou usando aquilo que vocês mesmos estão dizendo. Agora, e o resto dos transportes? Tem uma linha só privatizada aqui, teoricamente, em funcionamento. Querem entregar as outras, Fabiola. E, na verdade, por exemplo, se pega um empréstimo no banco, no BID, no Santander, pega empréstimo no banco, endivida o Estado, e depois constrói a linha de metrô. Constrói a linha de metrô, que é importante que ele construa a linha de metrô. Depois a dívida fica com o Estado e a linha entrega à iniciativa privada, aí é capitalismo sem risco. Aí é uma moleza. Capitalismo sem risco qualquer de nós aqui, qualquer jornalista pode dirigir. Aqui Aliás, tem subsídio, não sei se vocês sabiam, da empresa privada de transporte tem subsídio. Do Estado. Eu quero até dizer a vocês, já que vocês... Eu queria até dizer o seguinte, eu uma vez estava ouvindo vocês aqui, o Mário Sérgio Cortella diz, aqui por que não pode ser estatal? Privatizado já é, inclusive os ônibus. Os ônibus aqui em São Paulo é privatizado. E tem subsídio, caro. Se dá lucro, por que não pode ser estatal? É possível chegar à tarifa zero. É possível. Se quiser. Se não for para dar lucro. Senão não tem saída. Eles constroem e entregam para a iniciativa privada. Aliás, e sabe quem são as empresas? CCR. Tá aí. Vai dar uma olhada. Dá uma olhada na corrupção. Odebrecht, OAS, a gente está ouvindo o candidato Toninho Ferreira aqui do PSTU e os ouvintes vão participando aqui, tem muitas mensagens que vão chegando. José Roberto de Campos, ele fala o seguinte, o senhor fala tanto aí em estatizar, falou agora da realização de obras públicas para gerar emprego, ele quer saber de onde vai vir esse dinheiro. João Carlos de Campos. De onde vem, Fabiola? Ele que está perguntando do senhor. Sim, o senhor é candidato aqui. Da onde que eu estou dizendo? Deixa de pagar banco. Como que o Estado vai fazer isso? Para de pagar, simplesmente essa dívida. Veja só, seriam mantidos. O Estado devia... A origem do pedido de empréstimo... O banco? Qual é o dinheiro a origem do dinheiro do empréstimo foi 48 bilhões. Pagou 126 e deve 220. Ninguém consegue pagar essa dívida. Já ficaram aí no cartão de crédito, penduraram no cartão de crédito. O Estado vai dar calote. É isso? Na dívida pública dos estados? Veja só, quem já está levando o calote hoje? A população já leva o calote. O calote já foi dado. Mas o senhor, quando fala assim, não vamos pagar os bancos, o que o senhor não vai pagar para os bancos? Não, vamos pagar toda a dívida do Estado. E quanto que está a dívida para os bancos? Mais de 220 bilhões. E o senhor não vai pagar isso? Não vamos pagar. Essa é a proposta, porque se pagar, o banco não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para transporte, não tem dinheiro para saneamento, não tem dinheiro para construção. Candidato, mas o Estado tomou esse dinheiro dos bancos, ele pediu o empréstimo. A partir do momento que você fala, olha, sinto muito, não vou pagar, qual é a construir a escola sem empréstimo do banco? Que tal uma auditoria para a gente ver isso? Então, isso é diferente de um calote. Mas sim, mas eu tenho certeza. Primeiro você negocia, paga. Com auditoria não paga, porque na verdade tudo isso é fraudulento, não tem jeito. Eu estou te falando, 48 já se pagou demais, gente. Quanto mais paga, mais deve. Quanto mais paga, mais deve. Tanto é, porque na verdade são manobras fiscais muitas vezes. Quando eu vi o Lula falando, pagamos o FMI. Mentira. Na verdade, tira de um banco, põe para o outro. Isso é manobra fiscal. Você não tem pagamento de... E continua. E os bancos
Tem muito dinheiro. Nós não podemos pensar numa situação como essa. Isso é o que nós defendemos. Agora, tem que ter auditoria. Vamos ver dívida por dívida, onde foi empregado. Bom, tem aqui mais participação de ouvintes e internautas, eles usam a hashtag CBNG1, tem aqui a participação do Matheus, candidato, ele fala sobre o sistema prisional, você pode acompanhar aqui com a gente. No estado de São Paulo, há um déficit de vagas de 108.902, segundo o Infopem, está correto o dado, exatamente, eu chequei. Quais são suas propostas para reduzir esse déficit? O que o senhor acha de penas alternativas? Eu, como advogado eu sou a favor de penas alternativas, hein? Eu estou a favor nesse sentido, sim. Agora, o sistema prisional só vai se resolver se a gente resolver o problema das drogas, porque 80% são jovens que estão presos, às vezes porque estava com não sei como chama, a juventude chama, mas sei lá, uma bagana, um beck no bolso, uma coisa, e vai ser preso. A gente assiste isso todos os dias, entende? E as condições dos presídios, eu vejo candidato dizendo que é preciso construir mais presídio em vez de construir escola, entende? A situação não vai mudar, eles estão enxugando gelo, o que se faz é enxugar gelo, 80%, 31% dos encarcerados do estado de São Paulo não foram nem julgados. Eu vejo toda uma polêmica aí de um famoso preso aí que tem 400 advogados, tem 82 recursos e tal, está falando onde já se viu, onde está o Estado de Direito. Para mim, o Estado de Direito tinha que existir, era para essa juventude que está presa, nem julgamento teve, 31%. Candidato, me permita... Então não pode ser. Me permita só uma... Então você tem que mudar essa história dos encarcerados, porque, na verdade, eles saem depois piores do que entram. Me permita, então, uma provocação aqui. Ou faça. Os presídios são todos eles estatais, administrados pelo governo do estado de São Paulo. E também, como o senhor está dizendo, aí não sou eu, mas o senhor próprio está dizendo que não funcionam. Não há uma contradição aí, então, no discurso? Não, nenhuma. E por que eles não funcionam? Nenhuma pelo seguinte. São administrados pelo Estado. Tem muita corrupção, evidentemente. Agora, tem uma lotação maior do que ele permite. Mas o senhor está dizendo que é um erro construir mais. Eu acho que... Não é só que é um erro a forma de prender, onde prende o jovem da periferia, aquele menino. Eu acho que a forma de prender, eu não acho que a violência se resolve com violência. Não penso isso. Então acho que está errado. Por exemplo, vamos prender quem merecia mesmo aqui, porque o responsável por esse jovem estar lá, para a situação na periferia estar desse jeito, é o crime do colarinho branco. Agora, o crime do colarinho branco é uma beleza. Aí, aliás, as pessoas, eu vejo a discussão, não, mas não tem prova. Não tem prova porque o crime do colarinho branco não deixa vestígio. Você acha que o crime do colarinho branco deixa vestígio? Alguém fala, realmente... Não tem. Aliás, nem a confissão hoje já é uma forma de prova, né? Mas é uma... Não acho isso, entende? Porque o crime do colarinho branco eu acho que tinha que ter penas maiores. Porque o responsável por que acontece da violência aqui embaixo é o crime do colarinho branco. Você pode ter certeza. Candidato, hoje a gente teve um problema. Como é que chega? Veja só, pensa comigo, como eles estão enxugando gelo. Como é que chega uma tonelada de droga na favela ou no morro, se não tiver o braço do Estado apoiando isso? Como é que chega a arma pesada no morro ou no Estado? Como chega se não tiver o braço do Estado apoiando isso? Se não tem corrupção, não chega. Chega porque o Estado permite. E a única forma de chegar depois é através da repressão novamente. Então é enxugar gelo, isso não resolve. Candidato, hoje a gente teve um problema muito grave na linha do metrô, na linha vermelha. Mais um, né? Que transporta, é a mais movimentada, são 540 mil pessoas por dia para 1h30. Foi um caos, nossa reportagem esteve lá e provou isso. A CBN fez um levantamento em janeiro desse ano e mostrou que houve 48 falhas num mês em dias úteis no transporte sobre trilhos, junto à CPTM e metrô. Dá uma média de 3 por dia. Por que o Estado não consegue administrar bem? Está nítido que o Estado não consegue, e governos anteriores têm sempre recorrido a parcerias público-privadas, é o caso da linha 4. Por que o senhor acha que o Estado conseguiria melhorar esse serviço? Não é que o Estado não consegue, quem não consegue são esses governantes. Há 24 anos aqui não consegue governar, porque vê de outra maneira, porque na verdade a visão deles não é para pobre, não é para quem precisa do metrô. Eu gostaria imensamente que qualquer candidato desse pegasse um trem às 6h30 da manhã lá em Franco da Rocha e viesse descer aqui. Mas um dia, uma semana, um mês. Para ver, inclusive, que sofre as mulheres dentro de um trem desse. Ver que sofre as mulheres no metrô. Ou nos ônibus. Eles só andam de helicóptero. Até aproveitando, candidato, um dos crimes que mais cresce aqui no Estado é a violência contra a mulher. Os estupros no semestre aumentaram 15%. Sim. Qual é a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? Mas deixa eu responder essa dele e já falo com você aí. Porque, na verdade, é esse que é o problema. Não é o problema do Estado, é o problema de quem governa. Quem é o governante?
porque eles vão entregar dessa maneira. Sabe, existe apenas 82 quilômetros de linhas de metrô no estado de São Paulo, com trens comprados de segunda mão. O Covas, inclusive, comprou trem de segunda mão da Espanha e depois a bitola estava errada. Como a bitola está errada? O trem não servia? E isso tudo, imagina como é isso. Então, acho que é isso que tem que ser mudado. E é preciso, eu queria te dizer sobre o transporte, eu acho que o futuro... Sem ajuda do privado. Tudo sem ajuda do privado. Claro, mas por que se dá lucro para o privado? Porque não pode ser do Estado? Não, a questão é saber se o Estado possível, tem capacidade. Tem capacidade tem muito. Dinheiro. Quem não tem capacidade são os governantes. Não é que eles não têm capacidade, não estou inocentando eles. Eles têm capacidade. O problema é que eles têm uma outra visão. Eles querem arrecadar para banco, para grandes empreiteiras, para isso. É outra visão. Eu quero fazer uma outra visão com relação a isso. E é isso que eles fazem. Por exemplo, por que é subsidiado até hoje o transporte coletivo? Por que sempre é mais o transporte rodoviário do que sobre... O Estado não dá conta. O Estado dá conta, o Estado só não dá conta porque foi uma posição do Mário Covas. O Mário Covas era contra a metrô, ele dizia isso nas entrevistas, dizendo que era muito caro, que era um tipo de transporte que não poderia. Nós temos que pensar em transporte sobre trilho, inclusive nas grandes cidades. São 6 cidades que têm mais de 500 mil, 3 cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. É preciso já pensar em transporte sobre trilho aí. Mas com um custo altíssimo, que muitos especialistas falam que o Estado não tem condições, e não especialistas do próprio governo. Mas respondendo à questão da Cíntia, candidata, a respeito da violência contra a mulher, que eu acho que é um tema importantíssimo. Mas, Fabiola, você paga 22 bilhões por ano só para banco. Com isso, a gente resolve o problema do transporte do Estado de São Paulo. Sobre a violência contra a mulher. Não, sobre a violência contra a mulher, eu penso que o nosso partido tem uma posição, assim, categórica contra isso. É preciso mudar tudo isso. Eu penso que é possível fazer uma grande campanha também. Em outros países até tem, sabia? Outros países fazem, com campanhas no metrô, no ponto de ônibus, na televisão. Por que não pode ter? No rádio e tal, contra essa violência. A violência é um absurdo total e não pode ser, entende? O homem achar que a mulher ele é proprietário da mulher e essas coisas. E vem candidatos dizendo, incentivando mais isso ainda. Acho que isso é uma coisa maluca e que é preciso ser evitado. Agora, também é preciso ter delegacia da mulher. Aqui em São Paulo, você tem muito pouco delegacia de mulher. E tem delegacia da mulher funcionando só no horário de expediente. Aliás, tem que fazer uma negociação lá com o agressor e falar, só pode agredir no horário de expediente, porque no outro não tem. A questão, por exemplo, de casa-abrigo, que não tem. A mulher, muitas vezes... Eu vivo na periferia, eu milito na periferia, eu vejo isso sempre. Em qualquer lugar que se tem, entende? Essas agressões à mulher. Eu acho que eu creio que o Estado pode fazer uma grande campanha nisso e pode ajudar. Resolver não resolve, mas pode ajudar. Por exemplo, esse tipo de coisa, entende? É uma aberração tudo isso que ocorre. Bom, tem muitas participações que chegaram aqui. Tem uma pergunta agora final do Carlos. O senhor é contra ou a favor da soltura do Lula? Eu acho que todo corrupto deve estar preso. Todo. Sendo ele do PT, do PSDB, do MDB, do PP, todos eles devem ser presos. Mas tem que devolver o que roubou. Mas tem que prender o corruptor também. Então, acho que esse é o esquema todo. Eu acho que não pode ser que tem gente que está sendo investigada. Não pode ser que a gente aqui seja o país campeão aí dos 100 metros rasos com uma corrida então é a favor da prisão dele. Com a corrida de mala com 500 mil. Bom, assim a gente até iniciou o Pinga Fogo, que é sim ou não. Opa! A gente termina sempre a entrevista com isso. Mas já está terminando? Já está terminando. Eu gostaria de saber se o senhor é a favor... Pena, quer dizer. Mas eu agradeço. É a favor ou contra a redução da maioridade penal? Contra, em absoluto. A redução das velocidades nas vias como forma de reduzir o número de acidentes, a favor ou contra? Não, depende. Aí tem que ter um estudo para ver. O que não pode ser é a indústria da multa, que existe hoje é a indústria da multa. Mas velocidade, a favor ou contra? Redução de velocidade. Depende da via. Depende da via. Bom, não pode ser a indústria da multa. Isso não pode. Em relação à política de drogas, né, de combate às drogas, redução dos danos ou internação compulsória? Redução dos danos. Redução dos danos. O senhor é a favor da concessão de parques públicos à iniciativa privada? Contra. Isso tem que aumentar os parques públicos, mas que seja do Estado. Inspeção veicular em todo o Estado, a favor ou contra? Eu sou contra porque é uma fonte de corrupção. Ensino religioso nas escolas. Quero acabar com a poluição. Sim ou não, por favor, candidato. Oi? Ensino religioso nas escolas, sim contra. ou não? Contra. Progressão continuada. É um estudo, preciso estudar. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Contra. Foro privilegiado. Contra, em absoluto. Uma qualidade e um defeito seu. Uma qualidade. Olha, talvez a luta pelo socialismo, a minha coerência nesses anos todos, eu milito há quase 40 anos nessa luta, então acho que isso é uma qualidade. E um defeito? Um defeito. Poxa vida. Bom, meus amigos palmeirenses dizem que é eu ser corintiano, mas eu não acredito não acho.
Acho que é uma qualidade também. Esse é o candidato Toninho Ferreira, nosso entrevistado de hoje do PSTU. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Fabíola. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Gostei muito. Amanhã a gente segue a nossa série de entrevistas. Vamos receber aqui o atual governador, candidato à reeleição, Márcio França. Agradeço a sua companhia. Uma ótima tarde a você. CBN e G1. Eleições 2018.